Uma coisa que me chama muita atenção e nós precisamos experimentar é viver em paz, em qualquer circunstância. A nossa paz, ela não pode, de nenhuma forma, estar ligada às circunstâncias, apenas às circunstâncias que nós vivemos. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Em meio a tudo que nós atravessamos, a nossa paz, ela precisa estar sendo gerada a partir da presença do Senhor nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ter paz em toda a circunstância. Tem um versículo que nós já até falamos em alguns momentos aqui sobre ele, de Isaías capítulo 26 e o verso 3, que diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O Senhor, diz o verso, dá paz às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam nele. O mundo hoje, ele vive atordoado. O mundo hoje está inquieto, aflito. De forma geral, as pessoas hoje estão angustiadas. E essa é uma realização, é uma realidade dos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão preocupadas porque as situações que nós vivemos hoje, elas fugiram, de uma forma geral, do controle. Não é verdade? Muitas pessoas estavam acostumadas a terem as suas vidas aparentemente no controle. As pessoas viviam como se tivessem o controle de tudo o que envolviam as suas vidas. E a situação atual tirou esse aparente controle das mãos da grande parte das pessoas. E isso tem gerado essa aflição, essa angústia, esta preocupação no coração de tantas pessoas. Mas sabe, o que nós temos visto é que muitas pessoas cristãs têm entrado nessa onda de desequilíbrio por causa dos problemas que têm surgido. Eu tenho visto, isso me inquieta, me preocupa de certa forma, como muitos cristãos têm entrado nesta onda de se preocupar, de estar angustiados, com problemas emocionais, perdendo o sono, por causa de tudo isso que está acontecendo. Muitos cristãos perderam a paz. Muitas pessoas que afirmavam ter a sua fé colocada, fundamentada em Deus, muitos que estavam nos templos, nos salões de reuniões, cantando que confiavam em Deus, que descansavam em Deus, que a sua fé estava colocada em Deus, agora, neste período, estão aflitos, angustiados, desesperados. Isso tem me levado a pensar como é necessário nós fazermos uma análise, um alinhamento, e eu já falei isso algumas vezes aqui, entre a nossa fala e a nossa vivência. Nós precisamos colocar em nossos corações um fundamento que é a palavra de Deus. É como nós lemos aqui, é ter um coração firme, uma fé firme no Senhor, para que possamos estar em perfeita paz, para que possamos atravessar esses dias em paz. É ter a palavra de Deus como base nas nossas vidas, para que nós não venhamos ser levados por quaisquer notícias ruins que possam chegar até nós, para não sermos levados por quaisquer questionamentos. É triste ver como que as pessoas hoje leem a palavra de Deus, leem a Bíblia, encontram as promessas, as verdades bíblicas, e não conseguem acreditar, mas conseguem se deixar
levar pelo noticiário da TV, pelo um vídeo que recebe no WhatsApp, por um áudio que recebe no WhatsApp, e não conseguem crer, descansar na palavra de Deus que temos em mãos. É isso que me preocupa. Como é que você tem se posicionado diante das promessas de Deus, da palavra de Deus, do Deus que você afirma servir? Porque ou uma coisa ou outra, ou a minha fé está firmada na palavra, nesse Deus que eu creio, que eu professo servir, ou eu vou colocar em descrédito, porque as duas coisas não caminham juntas. Se eu estou confiado verdadeiramente no Senhor, eu vou estar em paz, mesmo no meio da tempestade, como falamos. Eu vou estar tranquilo, mesmo quando alguma situação fugir do meu controle. Muitas pessoas estavam tranquilos porque tinham seus empregos, porque tinham seus bons planos de saúde, porque achavam que tudo estava sob o seu controle. E quando nós perdemos o controle de tudo isso? Porque na verdade nós nunca controlamos nada. Na verdade nunca nada esteve no nosso controle. Sempre foi Deus. Talvez você fala que tinha o seu emprego e com isso recebia o seu salário, então você estava estável, seguro. Não, você só tinha o seu emprego porque o Senhor permitia que tivesse. Você só tinha a sua empresa porque o Senhor permitia que tivesse. Sabe? Enfim, tudo sempre esteve no controle do Senhor. E continua. Mesmo que aparentemente nós estejamos em uma tempestade. Mas o Senhor permite às vezes nós passarmos por essas situações para mostrar que nós não temos controle de nada. Que nós não conseguimos segurar ou organizar nada. Para mostrar a necessidade que nós temos de confiar completamente nele. Sabemos que dias difíceis surgem. Sabemos que épocas que vivemos parecem que vão acumulando. São fases, são momentos. E eu posso e eu devo manter uma paz em qualquer circunstância desfavorável que for. Isso é algo que nós precisamos e podemos viver. Você pode viver em paz em toda e qualquer circunstância. Isso vai depender do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua confiança em Deus. Nós podemos estar em paz. Talvez a situação está tão grave ao nosso redor, mas você pode estar em paz. Mantenha um relacionamento com Deus. Mantenha uma vivência com Deus. Eu sempre digo, quanto mais próximo de Deus você está, mais em paz, em segurança você consegue viver. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais em paz você vai viver. Olha, quantas pessoas, eu volto a dizer, professos religiosos, cristãos, estavam nos templos, cumprindo os seus rituais, e hoje estão desesperados. Sabe, talvez tenha a sua Bíblia em casa, talvez carrega a sua capa de religiosidade, não sei o que, mas não está vivendo a fé verdadeira em Cristo por falta de um relacionamento com Deus. Nós precisamos manter esse relacionamento. Eu falo sempre, Deus é Deus de relacionamento. Desde o princípio, Deus estabeleceu isso lá no Éden. Quando Deus vinha estar com Adão. Deus mostrou isso no decorrer da história. Quando falava com Abraão, quando ordenava Noé, quando caminhava com Abraão, quando falava com Moisés, quando falava com Davi e quantos outros. E você vem para o Novo Testamento, encontramos o Senhor falando, dirigindo, orientando. E nos nossos dias, ainda o Senhor almeja ter relacionamento conosco. E se eu mantenho esse relacionamento com Deus, se eu tenho uma comunhão com Deus, se eu sou uma pessoa que estou orando sempre, meditando na palavra, louvando, testemunhando do Senhor, eu vou conseguir ter paz, porque eu vou ter a convicção do Deus a quem eu sirvo, aquele a quem eu entreguei a minha vida. Mas muitos têm um Deus apenas de pronto-socorro, não é?
com Deus apenas na hora da aflição, da agonia, do medo. Não deve ser assim. A Bíblia nos traz, Paulo escrevendo, 1 Tessalonicenses 5,17, um verso tão conhecido, que Paulo diz assim: orai sem cessar. Paulo está falando, ora sempre. Sempre mantenha um espírito de oração. A oração não deve ser algo feito esporadicamente. A oração não é uma coisa que você faz apenas na igreja local, na hora da reunião, no culto. Em algumas situações, para você faz aquela oração para dar uma forcinha para resolver algum problema. Quando tem um problema qualquer, Deus me livre, Deus me ajude, Deus me guarda, oh meu Deus, e acha que é somente isso. Meus amados, Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. É uma maravilhosa oportunidade que nós temos de comunhão, de comunicar com o nosso Deus celestial, com o nosso Pai do céu. Como é bom saber disso. É necessário, é importante que nós tenhamos tempo para conversar com Deus, para colocar diante dele os nossos medos, preocupações, anseios. É um tempo para você agradecer, louvar, é manter um relacionamento com esse Deus. E a oração nos possibilita isso. Eu quero aconselhar você a tirar um tempo para orar, tirar um tempo para meditar na palavra, tirar um tempo para louvar a Deus. Tempo agora não falta, não é, para muitas pessoas. Aproveite, estreite o seu relacionamento com Deus. Eu posso garantir para você, a sua vida vai mudar. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a forma de enxergar a vida, a forma de encarar os problemas, a forma de enfrentar as tempestades, ela muda quando eu tenho um relacionamento estreito com Deus. Orar sem cessar. Desenvolva o hábito de conversar com Deus. Sabe, Deus é o seu Pai celestial. Quando você o recebe como Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz, nos é feito, nos é dado o direito, nós tornamos filhos de Deus, e a partir do momento, como filho de Deus, eu tenho esse livre acesso à presença do Pai. Eu posso conversar com Ele. É um Pai celestial. Olha, nós infelizmente fomos criados em um hábito inculcado na memória da grande maioria das pessoas, um hábito de que para orar, para falar com Deus é um ato muito formal. E você sabe o que eu estou dizendo? Muitas pessoas acham que para orar você precisa viver um ambiente, um momento, e tem gente que vai orar, chega na presença de Deus, parecendo que está falando com alguém muito longe, muito distante, usando termos, linguajares difíceis, entonações. Tem gente que vai orar, muda até a voz, não é? Muda a entonação. Tem gente que para orar acha que precisa estar todo arrumado. Nós temos um Pai celestial. E como nós falamos com o nosso Pai da terra, nós temos acesso a esse Pai celestial. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe um ato formal, um padrão para chegarmos diante de Deus. Deus quer relacionamento. Deus quer que você chegue diante dele e converse com o seu Pai. Pai celestial. Você pode falar com ele a hora que quiser, aonde quiser. Ter a liberdade de um pai com seu filho. Você tem tido isso com Deus? Você tem conversado com Deus? Você tem sentado, ajoelhado, não sei como. Mas conversa com Deus, a qualquer momento. Está no seu carro. Olhe, conversa com Deus. Está fazendo sua caminhada, está lavando sua louça, lavando a roupa. Ao invés de ficar murmurando, começa a orar, a conversar com Deus. Se não puder verbalizar, mas fale com Deus no seu coração. Esteja constantemente conversando, louvando, adorando. A sua vida muda. O que eu quero deixar hoje aqui é a necessidade de desenvolver um hábito, um relacionamento com Deus. Falar com Ele.
é orar sem cessar, é estar em espírito de oração, ligado com Deus o tempo todo. Eu volto a dizer, mesmo nas atividades do dia a dia, mesmo na sua rotina, fale com Deus, conversa com Ele. As suas palavras, aquilo que está no seu coração. Não tem palavras específicas para você chegar diante de Deus. Não existe um modelo. É uma conversa. Conversa com Deus. Deixe o Senhor falar com você. Sabe, nós precisamos aprender a ter essa vida de oração. Sabe, senão fica muito monótono. Senão fica muito fria. Deus não quer ser uma figura da religião. Deus não quer ser aquele distante. Você olha para Ele como um ser tão distante. Não, Ele quer ser seu Pai. Converse, aprenda a conversar com Deus. Aprenda a ter esse relacionamento com Ele. Assim você vai estar fortalecido, cheio da presença do Senhor, para enfrentar as lutas. Sabe? É necessário. Siga a orientação da palavra de Deus, como eu disse. Ela deve ser o seu fundamento. Ela precisa ser a sua base, para você não ser enganado, levado por qualquer coisa que aconteça. A Bíblia deve ser a base, o fundamento. Ore sempre. Medite na palavra de Deus. Louve ao Senhor. Busque mais a Deus. Você vai conseguir ter paz em toda circunstância. Você vai conseguir ter paz em qualquer momento. Você vai sentir segurança mesmo passando por quaisquer circunstâncias difíceis. É confiar no Senhor todo o tempo, o momento todo. Salmo 5 e o verso 3 nos diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã apresenta a minha oração, fico esperando. Esses dias nós estudamos esse versículo. O Senhor está pronto para ouvir, o Senhor está pronto para receber. Entenda, meu amado, há um momento certo para tudo. Há um momento certo. Existem as etapas. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado para tudo. Né? Eu oro, fico esperando, confiando, sabendo que tudo vai acontecer, sabendo que existem os momentos, é preciso ter paciência no meu relacionamento com Deus, aguardando tudo, o tempo certo, na hora certa, até o tempo chegar, até as coisas passarem, eu mantenho a minha vida de oração, de fé, de comunhão com Deus, sabendo que vai chegar na hora certa, no tempo certo. É não viver angustiado, preocupado. Mas eu só vou suportar isso se eu mantiver o meu relacionamento com Deus. Eu só vou suportar esse processo, aguardar esse tempo em paz, se eu tiver um relacionamento com o meu Deus. Se eu tiver uma vida de comunhão com Ele, eu não vou deixar me levar pelas pressões do dia a dia. Eu vou entender, eu vou descansar na palavra que nos diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Essa é a palavra do Senhor. Eu oro, eu espero e eu creio. Deus nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. E eu vou mantendo uma relação com Ele, um relacionamento com Ele. E então eu passo por situações difíceis, temerosas, situações aparentemente preocupantes, mas eu seguro estou, como diz a canção, nos braços daquele que nunca me deixou. Nós podemos passar em paz. Nós não estamos imunes a dias difíceis. Nós não estamos imunes às dificuldades, às dores. Elas fazem parte
Tem dia que a gente está bem, tem fase que está bem, tem fase que está ruim, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente sofre, tem dias que nós estamos alegres, isso é a nossa vida. Mas em tudo o Senhor é conosco, nunca nos abandona, ficamos em paz. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu gostaria que você vivesse. Eu não sei como você está, eu não sei o que você passa, mas uma coisa eu posso garantir para você. Mantenha um relacionamento com Deus e você vai viver em paz em toda e qualquer circunstância. Deus é tudo o que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Deus é suficiente. A palavra dele é a base, é o fundamento, é dele que vem a nossa força em meio às dificuldades. É ele quem cura você no meio da dor, do sofrimento. É ele quem te capacita na hora da sua fraqueza. É ele quem supre na hora da escassez. Deus é tudo o que nós precisamos. Ele é o que mais importa nesse mundo. E é por isso que eu digo, entregue a sua vida nas mãos dele, mantenha um relacionamento com ele e deixa Deus fazer. Ora, espera, descansa no Senhor e você vai poder viver em paz em toda e qualquer circunstância. Quando você está em comunhão com Deus, você vai sentir Deus falando para você: filho, eu estou aqui, nunca te deixei sozinho, nunca te abandonei, eu cuido de você. Eu garanto a sua vitória, eu garanto, eu estou cuidando, descanse em mim. É isso que Deus quer ministrar ao seu coração. Para isso tem um relacionamento com Ele. Se entrega a Ele, reconheça-o como Senhor e Salvador e mantenha esse relacionamento com esse Deus que é fiel, nunca nos abandona, nunca nos deixa. Dessa forma, você vai permanecer em paz em toda e qualquer situação. Deus te abençoe. Guarde sua casa, sua família, em nome de Jesus.